Muito bem-vindo ao canal e mais um caso de abuso sexual no yoga. Acompanhe a gente, fica sabendo das novidades, tá bom? Vamos lá, primeiro a vinheta. Ok, aqui está. Esse é um texto que nós fizemos no nosso site, no cienciameditativa.com. Você vai poder encontrar lá, onde eu detalho especificamente. Você vai encontrar, inclusive, o link para esse vídeo nesse próprio site, né? No cienciameditativa.com ou no YouTube, se você quiser. Tá? Mais um gravíssimo caso de abuso no yoga. Essa aqui é a repórter, né, jornalista da BBC, Ishleen Kaur, que fez essa reportagem. Ela era uma professora do Shivananda Yoga e descobriu, né, alguns casos e relatou isso numa reportagem que ela fez para a BBC. Contando de várias acusações em relação ao fundador, né, dessa instituição, né, do Shivananda Yoga, que era um discípulo de Shivananda, o Swami Vishnudevananda, tá bom? Já falecido. Mas ela relatou vários, são 14 entrevistas detalhadas com coisas delicadas e complicadas de abuso sexual mesmo, sabe? A situação de uma utilização do poder para este tipo de acontecimento, né? Então, realmente, eu não consegui ler tudo, para te falar a verdade, porque os casos são um pouco tristes de ver, tá? Só que a reportagem também cita da BBC outros casos, né? Falando, por exemplo, do Bikram, né? O Bikram Yoga. E o Bikram Yoga não é um caso de acusação, ele é condenado, ele é fugido da justiça dos Estados Unidos. O Bikram, que depois a parte dos estudantes se converteram, né, pro que é conhecido hoje como Hot Yoga, né? Alguns continuam, pouquíssimos, mas ele é fugido dos Estados Unidos, né, porque foi condenado, né? Passou por um processo e realmente tinha casos de abuso sexual no caso do Bikram, tá? Outro caso que a reportagem cita é o do Osho. O Osho, apesar das práticas de sexo livre e outras questões relacionadas a isso que a comunidade praticava, isso vocês podem ver um documentário que tem no Netflix, Wild the Wild Country, que fala um pouco sobre isso. Mas o Osho também é culpado, é julgado culpado e fugido dos Estados Unidos, mas muito mais relacionado à questão de drogas, armas e formação de exército, né? É muito mais ligado a esse tipo de acusação que faz com que ele fuja dos Estados Unidos. Então são outros tipos de abuso, exatamente, que está se mesclando na mesma reportagem. No caso a reportagem também cita o Patabi Joyce, falando da questão de abuso, mas no Patabi Joyce tem uma questão curiosa, que a acusação são as fotos, né, e dos ajustes que são considerados inadequados, aonde ele se apoiava nos alunos, mas nenhum dos alunos que estavam ali presentes, alunos antigos, hoje professores da tradição, reforçam esse tipo de acusação, dizendo que havia um contexto sexual, e não há nenhuma evidência de que Patabi Joyce desejava algum tipo de contato sexual com as alunas, tá? Apesar de muitos dos ajustes as pessoas considerarem inadequados ao posicionamento do corpo dele ou das mãos nos ajustes, mas muitos dos alunos defendem Patabi Joyce, né, dos alunos mais antigos, dizendo que não havia nenhuma conotação sexual na forma como ele fazia aquilo. E existem vários e vários relatos de, sim, abuso moral por parte do neto do Patabi Joyce, o Sharat Joyce, que é uma pessoa que se coloca numa posição de sucessor, sendo já destronado pela própria mãe, mas
aonde ele não aceita nenhum tipo de questionamento, nenhuma forma de pergunta que questiona ele diretamente sobre a prática dele, sobre por que ele anda fazendo alterações na forma de se praticar, ou na forma como todos os outros professores aprenderam, por que ele está criando uma certa exclusividade, e ele usa isso aos gritos e também ameaça as pessoas de tirar da lista, de não autorizar ela como professores. Ele usa a autorização como barganha para manter uma estrutura de poder, né? Então são esses os casos citados na reportagem. Então aqui vai algumas dicas para você do que você pode fazer para evitar esse tipo de confusão, esse tipo de problema, né? A primeira que eu coloco para vocês, deixa eu tentar colocar aqui em cima, ó, aí vocês conseguem ler, ó. Não deixe a sua inteligência ser desrespeitada. Se você tiver dúvidas, pergunte e espere uma resposta racional, espere uma resposta lógica do seu professor, tá? Verifique isso. A relação entre professor traz benefícios a você? E quais são esses benefícios? Tenha isso claro. Se não tiver benefícios, se for só no sentido de benefício do professor, não, é um sinal de perigo, de estar havendo abuso, né? Fique atento aos sistemas de adoração, como fotos no altar, prostração para o professor e muita veneração. Isso é um sinal que tem coisa perigosa aí, tá? Verifique o comportamento dos alunos da comunidade. Se existe uma hierarquia, uma certa arrogância entre os alunos, né? Isso também pode ser um sinal de problema. O quinto alerta que você pode ter é o professor se colocar numa posição especial, que ele se coloca acima dos outros. Então fuja, pois na verdade ele é uma pessoa comum, né? Os professores são gente como a gente. E o professor deveria saber disso, ainda mais se ele é um estudioso da mente, se ele é um estudioso da forma como nós nos comportamos e o perigo, né, de sermos adorados. Tá tudo aqui explicadinho no nosso site. Quem quiser, acessa lá cienciameditativa.com, tá bom? E se você está vendo esse vídeo, você pode repassar esse vídeo para outras pessoas, o sinal de alerta, de atenção, para as pessoas tomarem cuidado, né, com fé cega, veneração cega, para não cair nesse tipo de abuso, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.